E aí, já parou para pensar que a gente vive mergulhado em forças invisíveis? Forças que estão agindo agora mesmo, em tudo ao nosso redor. Pois é, hoje a gente vai desvendar um pouco desse mundo fascinante da mecânica dos fluidos, que vai do ar que a gente respira até o fundo do oceano. Bom, vamos lá. Pensa só. Balões de ar quente, veleiros, aviões, submarinos, o que é que junta toda essa galera tão diferente entre si? A resposta é, na verdade, bem simples. Todos eles se movem através de fluidos. Seja no céu, seja no mar, não tem como escapar. Eles estão por toda parte. E aí que a coisa fica interessante. Isso leva a gente para uma daquelas perguntas clássicas, sabe? Como é que um navio gigantesco, de aço puro, pesando milhares de toneladas, consegue boiar tranquilamente na água? Parece que desafia a lógica, né? É um verdadeiro quebra-cabeça da física. E é exatamente esse mistério que a gente vai resolver aqui. Ok, para a gente começar a desvendar isso, primeiro o básico. O que raios é um fluido? E olha, é mais simples do que o nome sugere. Basicamente, é qualquer coisa que consegue fluir. Simples assim. Isso inclui tanto os líquidos, tipo a água, que a gente quase não consegue comprimir, quanto os gases, como o ar, que são super fáceis de comprimir. Certo, então vamos para a nossa primeira grande pista nesse caso. O segredo está na densidade. É aqui que o jogo começa a virar e a gente começa a entender a mágica, ou melhor, a física por trás do que flutua e do que vai para o fundo. E aqui a gente precisa meio que virar uma chavinha na cabeça. Sabe como a gente pensa em sólidos? A gente fala de massa, de força, de uma forma que não muda. Pois é. Com fluidos, o jogo é outro. As regras mudam. A ideia de massa vira densidade. A de força se transforma em pressão. E a forma? Ah, a forma é a que o recipiente mandar. Sacar essa mudança é o pulo do gato. Então, vamos focar na densidade. A fórmula é aquela, massa dividida pelo volume. Mas na prática, o que isso quer dizer? É só pensar no quão socada uma coisa é. O exemplo clássico que todo mundo conhece. O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de plumas? O peso é o mesmo, óbvio, mas o espaço que eles ocupam nem se compara. O chumbo é muito mais compacto. Isso, na essência, é densidade. E quando a gente olha para os números, a coisa fica ainda mais clara. Olha só, madeira tem densidade de 600, enquanto o ferro tem 7.800. Uma diferença brutal. Mas de todos esses números, tem um que é o nosso ponto de referência, o nosso padrão ouro, a água, com densidade de 1.000 kg por metro cúbico. Grava bem esse número porque tudo vai girar em torno dele. Beleza. Com isso em mente, um pequeno teste rápido. Imagina um objeto com uma densidade de 800. Agora, a gente pega esse objeto e coloca na água, que a gente acabou de ver que tem densidade 1.000. E aí? Ele boia ou afunda? Vale uma pausa para pensar. Ele flutua, claro. E a regra é essa, super direta. Se a densidade do objeto é menor que a do fluido, ele boia. Se for maior, afunda. Não tem segredo. Essa é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça do navio. Mas, peraí. O aço do navio é muito, mas muito mais denso que a água. Então, como pode? Tá faltando alguma coisa nessa história. E essa peça que tá faltando, bom, ela nos leva direto para nossa próxima parte. É hora de entender como a pressão dos fluidos entra nessa jogada. Porque o segredo não tá só na densidade, mas em como a força se espalha. O conceito de pressão é um daqueles que parece simples, mas é super poderoso. É a força aplicada dividida pela área. Ou seja, o que importa não é só o tamanho da força, mas o quão espalhada ou concentrada ela está. E para medir essa concentração, a gente usa uma unidade chamada Pascal. Para deixar isso bem concreto, vamos usar um exemplo do dia a dia. Imagina aí, 2 livros iguais, com o mesmo peso, em cima de uma mesa. A força que eles fazem na mesa, o peso deles, é exatamente a mesma nos dois casos. A pergunta de $1 milhão é: qual dos dois está fazendo mais pressão na mesa? Com certeza é o livro que está em pé. Pensa bem, a força, o peso é a mesma, mas a área de contato com a mesa é pequenininha. Isso quer dizer que toda aquela força fica super concentrada num ponto só, criando uma pressão gigantesca ali. É o mesmo princípio que faz um prego entrar na madeira ou uma faca cortar. É pura concentração de força. Ok, agora que a gente já pegou a ideia de densidade e de pressão, é que a coisa fica legal de verdade. Vamos ver como esses conceitos, juntos, transformam fluidos em ferramentas, inacreditavelmente poderosas. E aqui a gente chega numa aplicação que parece até truque de mágica.
Já parou para pensar como é que uma pessoa consegue levantar um carro inteiro usando só a força de um pé num pedal? De onde vem toda essa força extra? Como ela é multiplicada de um jeito tão absurdo? A resposta para essa mágica tem nome: princípio de Pascal. É uma das ideias mais geniais da física dos fluidos. O que ele diz é o seguinte: a pressão que se aplica num fluido que está confinado num sistema fechado, essa pressão não fica só ali, ela se espalha por igual para todos os cantos do fluido. E a sacada de mestre da prensa hidráulica é exatamente essa. Olha o passo a passo. Primeiro, se aplica uma forcinha pequena numa área pequena. Isso gera uma pressão ali. Pelo princípio de Pascal, essa mesma pressão viaja por todo o fluido. Aí, quando essa pressão chega do outro lado, num pistão com uma área bem maior, bum! A força resultante é gigantesca, porque força é pressão vezes a área. É uma multiplicação de força, é física pura e é simplesmente genial. Bom, até agora, a gente falou muito de água, de líquidos. Mas não podemos esquecer do outro fluido que está em volta da gente o tempo todo, nos envolvendo completamente: o ar. É isso mesmo, a gente vive literalmente no fundo de um oceano de ar. E pode acreditar, esse oceano de ar pesa, e pesa muito. Ao nível do mar, a pressão que essa massa de ar toda faz em cima de tudo é de, em média, 101.300 pascais. É um número gigante. É como carregar o peso de uma coluna de ar, que vai de onde estamos até o limite da atmosfera em cada centímetro do corpo. E essa força invisível está trabalhando o tempo todo em coisas que a gente nem se dá conta. Sabe quando se bebe algo de canudinho? Na verdade, não é a sucção que puxa o líquido. O que acontece é que se diminui a pressão dentro do canudo e a pressão enorme da atmosfera do lado de fora simplesmente empurra o líquido para dentro da boca. O mesmíssimo princípio vale para uma ventosa grudada na janela ou para um aspirador de pó. É a atmosfera trabalhando de graça para a gente. Então, para amarrar tudo, a grande ideia é essa. Existem forças invisíveis dos fluidos ao nosso redor, e elas são governadas por dois conceitos principais: densidade e pressão. Juntas, elas são a mecânica secreta que faz o nosso mundo do dia a dia funcionar como funciona. E isso tudo leva a gente a uma última pergunta, para ficar na cabeça. Se essa pressão atmosférica é tão gigantesca e está nos empurrando por todos os lados o tempo todo, por que a gente não sente? Porque não somos esmagados por ela. A resposta é ela tem a ver com equilíbrio, com o fato de que os fluidos também agem do lado de fora e do lado de dentro da gente. É algo para se pensar na próxima vez que se der uma boa respirada.